Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Wesley Paz, professor de Geografia, professor de Ciências Humanas. Estamos mais um ano dessa forma aí, né? Virtual. Esperamos que muito em breve híbrida, muito em breve presencial, para a gente estar, né, compartilhando o nosso saber no nosso dia a dia, é muito importante, né? As alegrias, as histórias e o conhecimento, além de tudo. Então, eu trago para vocês, a partir dessa aula, a partir desses slides, né, que vai estar sendo compartilhado nos grupos, no canal do YouTube, no link, assim que tiver acesso à internet. É tão importante a gente ter, né, uma observação dos conteúdos para depois ir para a prática do exercício. Então, eu trago para vocês um tema extremamente grato e importante, né, que é a introdução à geografia, que é entender a ciência, né? O que é essa geografia política, econômica, cultural e ambiental tão falada agora no século XXI, em tempos, infelizmente, de pandemia. Então, a partir de agora, vamos ter, né, uma viagem no tempo, uma viagem na ciência, que é tão importante para a gente realmente ter uma vida equilibrada, uma vida mais saudável, né? Uma vida mais igualitária. Essa é realmente a função, né? A vida coletiva, a partir das diferenças individuais, a gente possa compartilhar uma sociedade cada vez mais humana, cada vez mais solidária. Então, sejam bem-vindos. Trouxe para vocês aqui umas mensagens, né? Não há nada mais permanente, exceto a mudança. Então, né, essa nova fase, vamos sair mais maduros, vamos sair melhores. Esperamos, né, que a gente possa realmente sair, né, e amadurecer a cada dia que passa com um novo conhecimento. Então, quando a gente lembra de geografia, né, os clássicos eles dividem, né, em geografia descritiva e em geografia crítica, né? Então nós temos uma geografia descritiva, uma geografia, né, geo, como eu falei anteriormente, geo significa terra, grafia o estudo, então é uma coisa muito simplória. Mas realmente o que é geografia? Geografia é uma ciência que trabalha a criticidade. E através do ser humano, né, a gente lembra logo geografia relacionada ao homem, ao ser transformador dessa natureza através das suas técnicas, suas tecnologias e o conhecimento, desde o conhecimento empírico ao conhecimento científico realmente, a gente traz aí a Grécia Antiga, né, com uma história descritiva dos fatos, né? Era uma sucessão de fatos e o homem ele ia montando sua ideia. Outra coisa que lembra muito a geografia e que cai muito nas provas, né? Temos aqui a cartografia temática, o estudo dos mapinhas, né? Que a gente lembra muito de Mercator, de Peters, pessoal aí do primeiro ano do ensino médio, lá no início houve muito, certo? Sobre as projeções cartográficas, os mapas que vêm acompanhando essa evolução aí, especialmente do avanço do capitalismo, né? Do sistema financeiro atual, essa relação até da pandemia também nos remete a conhecer o outro lado, né? O outro lado do mundo, lá com a China, com a Ásia em peso, né? Na produção de serviços e bens. Então, é importante realmente a gente fazer essa alusão histórica através do conhecimento. A gente tem também, para entendermos, né, essa fase, trouxe um trecho aí de um grande pensador, né, um grande escritor brasileiro, Augusto Cury. Então é importante a gente ter essa gana, é importante a gente ter essa fé, é importante a gente pensar à frente, pensar no futuro, já que é um país sofredor, né? Quem vence sem risco triunfa sem glória. Não tenha medo na vida, não tenha medo de vivê-la. Então, infelizmente, quem está passando por dificuldades, saúde física, saúde mental, né? Realmente pegar a fé, pegar as boas amizades, a livros, né? E saber que o estudo, saber que o conhecimento realmente ele é raiz, né?
ninguém retira da gente o conhecimento, sua conquista, sua formação, canudo que você vai ganhar, não tem preço. Isso pode ter certeza que no futuro você vai dizer bem que os professores, aquela equipe jogava para cima, buscavam algo mais para mim e eu realmente venci, eu consegui. Então, claro, né, obstáculos vão existir, inúmeros, enormes, né, mas a gente está aí para lutar, realmente, para viver e lutar. Pessoal, o que a geografia estuda, né? Então, eu tirei um trecho do livro que diz aí, né? Principal estudos da geografia. Entender o espaço geográfico. O que seria entender o espaço geográfico? É o espaço da transformação. Geralmente a gente tem um espaço regional, né? A gente tem 3 escalas de estudos aí: o local, o regional e o global, né? Nós vivemos um município pequeno, um estado, menor unidade federativa, um país de terceiro mundo. Então você vai do local, região Nordeste, para o global. Quem somos nós? O que nós fazemos? A quem nós pertencemos? O que nós compramos? O que nós pensamos? O que nós fazemos no nosso dia a dia? Então isso nos dá uma analogia aí à questão do mundo global, né? As redes sociais, antissociais, né? Os jogos, os games. Então, tudo isso. Compreender como ele é construído e transformado. Então, a gente pega um álbum de família, a gente pega uma foto da nossa cidade há 10, 20 anos atrás. Então, as coisas vão se transformando. Claro que a gente está passando por isso, mas a gente está passando por uma enorme dificuldade, porém com outras facilidades que se fosse há 80, 90 anos atrás não tinha. Imagine sem Wi-Fi, imagine a pessoa viver hoje sem um celular, imagine hoje a pessoa viver em casa se não tiver uma antena parabólica, uma Netflix, uma antena paga, né? Um canal pago para ter acesso a filmes, a conteúdos realmente documentários enormes. E aí, né, as pessoas têm esse aconchego familiar, aconchego residencial para tentar suprir, né, aquilo que não pode vivenciar lá fora, né? Claro, trânsito, a violência, né? As pessoas estão incrédulas, tem a questão também hoje da falta de empatia, né? A discriminação, o racismo ainda persiste e realmente está complicado. Então, analisar a sua produção em um contexto histórico, né? E aí a gente vai pensar também tanto em economia quanto em política, né? Até que ponto a gente está avançando, até que ponto a gente está regredindo, até que ponto essa sociedade, né, a gente pensa aí hoje, por exemplo, o preço dos alimentos, o preço do botijão, o preço, é um jogo político, é um jogo de empurra, e realmente quem sempre perde é a escala mais inferior, né, o pobre realmente. Analisar como os elementos desse espaço estão relacionados, é isso que eu acabei de falar, né? Como eles se relacionam. Claro que futebol, dinheiro, política, novela, Big Brother, ele está muito relacionado ao poder de consumo, poder de compra de uma sociedade, né? Poder de influência, da propaganda, do marketing. As pessoas hoje estão preocupadas muito com o que o outro pensa, a vida do outro, a rede social, a roupa que ele veste, a bebida que ele consome, o carro que ele tem, né? Que ela tem. Então, com quem a pessoa está se relacionando, isso hoje é tudo muito aberto, tudo muito, né? Também além de virtual, é tudo muito solto, coisa que há 30 anos na nossa sociedade eu não vivenciei isso na infância, né? Então, é muito uma teia realmente, que a gente chama isso de uma rede, né? Uma rede de informação hoje muito instantânea, muito rápida. Ela levanta, né, e também derruba muito rápido. Analisar o espaço como obra do trabalho humano. Então esse espaço aí é o território, né? Um território trabalhado em torno do poder, né? Em torno do trabalho, a força que o homem ele realiza para, né, modificar aquele lugar. Pessoal, a geografia ela tem uma influência positivista. O que seria isso?
né? É uma geografia da enciclopédia. Claro, você assiste uma aula, você lia um livro, você escutava uma explanação e decorava para estudar para a prova. Ah, professor, por que aquela avaliação é difícil? Porque ela hoje em dia não é uma avaliação decorativa. Você fica lá decorando na frente do espelho, repetindo várias vezes para você fazer uma avaliação. A prova do Enem, a prova de vida, um concurso que você vai fazer, um curso técnico que você vai fazer, a partir de agora, ele não vai cobrar uma coisa de decoreba. Mas a geografia, como diz lá Dom Pedro I, deveria ser a base de um ser humano. Depois ele poderia fazer outro curso, né? Então o geógrafo ele é um grande pesquisador, ele é um grande observador. Geralmente são 5 anos para se formar. Geografia bacharelado, geografia para lecionar, geografia licenciatura. Geralmente são 4 anos na universidade. E o que seria essa ausência de um objeto delimitado? Não era paisagem, não era território, não sabia ainda o que era esse espaço. E aí ele começa a analisar e anotar tudo que vem pela frente, especialmente na onde? Na Europa, né? Onde as coisas acontecem de forma muito rápida. Então a geografia é uma ciência do resumo, é uma ciência da síntese. Kant, Humboldt, Carlos Ritter. Então, o meio é estudado como determinante para o desenvolvimento dos seres humanos e seus recursos. Então, o meio determina o homem. O meio de convivência determina quem você é. Lembra que a sua mãe dizia: me diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, será se realmente é isso? A sua convivência, a família onde você, né, nasceu, conviveu, convive, ela vai dizer a sua personalidade. Tem gente que tem um gênio muito forte, uma personalidade muito forte, que vem de berço. Tem gente que aprende as coisas muito fácil, muito pegando no ar. Tem gente que não, tem gente que tem uma maior dificuldade. Então, claro, o meio determina o homem. Mas o homem também pode transformar o quê? Esse meio, porque nós somos o quê? Racionais. Então, isso ficou, né, como uma velha máxima, ficou para trás. E aí, pessoal, nós temos duas correntes de pensamento. Eu digo sempre aos meus alunos que a geografia elas são baseadas em 3. A geografia francesa, a geografia alemã e a geografia brasileira. Essas 3 são imprescindíveis para entender realmente, através da leitura, que o Brasil está entre um dos melhores cursos e escritos do universo, né? Mas a escola alemã ela criou o determinismo geográfico, Friedrich Ratzel, século XIX. O que seria o determinismo? Né? Que o homem ele era influenciado pelo darwinismo. O que seria isso? Espaço vital. Os mais fortes, teoria da seleção natural. Os mais fortes iriam sobreviver e os seres mais fracos eles teriam a ficar para trás. Então, ó, quem for forte, né, vai determinar as conquistas. Então, exemplo, um país ele vencia o território do outro através do exército. Quanto mais ele era forte, tinha um aparato militar, mais ele iria avançando. E ele iria construir muralhas, ele iria se isolar. Exemplo, China. Exemplo, Estados Unidos com Donald Trump querendo fazer um muro para separar um rico do pobre, Estados Unidos do México. Uma sociedade de primeiro mundo contra uma do terceiro mundo. Então, esse espaço, Friedrich Ratzel chamava de espaço vital, que seria o quê? Seria o espaço em que as pessoas iriam desenvolver e aquele lugar iria determinar se você seria rico ou pobre ou bonito ou feio, né? Exemplo. E veio a escala francesa, chamada escala possibilista, com Vidal de Lablache, também no século XIX. Paul Vidal de Lablache, ele criou a seguinte possibilidade, né? O meio modifica o homem, assim como o homem tem, através da tecnologia, através do raciocínio, modificar, seja arquiteto, seja engenheiro, seja historiador, seja professor, modificar. Exemplo, eu digo sempre aos alunos, questão dos nossos avós, né?
A vivência deles, a maioria são analfabetos. Muitos dos nossos tios sabem mal ler e escrever, né? Muitos, porque poucos tiveram formação de ensino médio e poucos chegaram a um nível superior. E quando chega no final do século XX, muito da gente, né, muitos que são adultos hoje, com 30 até 40 anos, praticamente vai erradicar esse analfabetismo e vai adentrar numa universidade, seja ela pública, seja ela particular, seja ela de curta duração. Então, uma sociedade que ela vai mudar sistematicamente. Por quê? Porque as pessoas vão ter um letramento, né? Elas vão ficar mais anos em sala de aula, elas vão ficar mais anos pensando, mais anos lendo. Então, isso é importante realmente para chegar ao nível de primeiro mundo. E aí começa a mudar um pouco essa escala e escola, né, da geografia. Então, tem alguns conceitos aí, ó. Ciência, que estuda as diferentes paisagens da Terra e as modificações nelas introduzidas pelo homem. Localiza, descreve, explica e compara. Chama-se de analogia, né? Ah, professor, porque lá no Japão tem um tsunami, no Brasil não tem. Ah, porque no Brasil tem vários desastres de mineradoras, por exemplo, Mariana, Brumadinho, e outros países não tem, né? Porque aqui tem muita mineração, história, né, da mineração, e outro país não tem, devido à escala geológica, né, a escala do solo. Então tudo isso a gente compara. Compara Nordeste com Sudeste, Sul com Norte, né, qualidade de vida, IDH. Então é muito importante também entender isso aí. Ciência que estuda a organização do espaço terrestre e suas modificações nele implantadas pelo homem, né? Então, temos aí geografia geral, geografia regional. Então, os livros lá, quando você pega o sumário, tem lá geografia geral, né? América, Estados Unidos, Europa, União Europeia, Ásia, né? APEC, BRICS. Geografia regional, já é a geografia mais segundo ano, né? Geografia segundo ano, geografia do Brasil. Geografia física, aquela do primeiro ano, que é escala, que é relevo, que é clima, né? Que é meio ambiente. E a geografia humana, que entra economia, que entra política, que entra sociedade, população, pirâmides etárias, essas coisas. Ramos da geografia física, aí o bicho pega, né? A vida, né? A biologia junto com a química, junto com a física, junto com o clima, com o meio ambiente, tudo isso aí vai gerar. Ela é um pouco da geografia mais decoreba, né? Da geografia mais determinista, né? E geografia humana, cultural, desenvolvimento, econômica, saúde, histórica, né? Essa realmente é muito, mas muito interessante. Rural, urbano, né? Meio de transportes, construções, né? meio de interação hoje que eles chamam de redes e fluxos de interação através hoje dos cabos de fibra óptica, né? Nós temos aí realmente agora começando a trabalhar os conceitos, né? A geografia ela tem o principal foco que é o espaço geográfico e ela pega outras escalas, né? Lugar, paisagem, região, território, meio geográfico, o que é estado, o que é nação, o que é meio técnico, o que seria também o meio técnico científico informacional, né? De que forma o homem ele deixa padecer através do avanço tecnológico, né? A influência hoje na nossa sociedade, a gente está vendo as síndromes, pensamento acelerado, depressão, né? A gente vê doenças do século da repetição, né? As pessoas hoje muito trancadas, elas pensam, apesar de viver muito mais, mas sofrem de problemas neurológicos, cardiológicos, né? Porque realmente cardíacos, né? Porque realmente a tensão, né, entre nascer, crescer, desenvolver, ter um emprego, manter um status, ter um salário, ter filhos, casar ou não casar, né, realmente é uma pressão social muito, mas muito grande em termos realmente que a gente está vivendo intolerância religiosa e política e cultural muito grande na nossa sociedade, no nosso país e no mundo, né? Então a gente tem que observar muito isso.
Então, o espaço como acumulação desigual dos tempos. Tem uma imagem aí de satélite, né? Onde ela está muito mais clara, onde tem a tecnologia, onde tem o dinheiro circulando, onde tem a concentração de pessoas, as chamadas metrópoles, megalópolis, enquanto tem as áreas mais obscuras, que o Estado não chega, que a tecnologia não chega, que a educação é precária, que os meios de transporte ainda são muito fracos, onde a violência ela se perdura, né, perpetua, e aí vira uma catástrofe mesmo humana e social. Para entendermos essa geografia crítica, nós vamos para o maior geógrafo da história do Brasil. Temos a imagem de Milton Santos, um baiano de Brotas e Macaúba, cidadezinha pequenininha, interiorzinho da Bahia, e surgiu um dos maiores pensadores e professores da história do Brasil. Faleceu aos 75, 76 anos, né? E ele disse: o espaço é a morada do homem, mas pode ser também a sua prisão. Uma frase muito forte, porque se vivenciarmos, exemplo, o cara tem um carro chique, um carro caríssimo, mas ele blinda o seu carro, né? A gente tem uma bela casa, mas às vezes não tem o amor, o aconchego, o diálogo, a palavra, né? A fraternidade. Às vezes não tem, né? A gente tem a rua, mas não pode, né, brincar como antigamente, não pode deixar nossos filhos soltos como antigamente. Porque até próprio dentro de si, né, como Augusto Cury já passou a mensagem, né? A gente tem que ter realmente uma busca de um equilíbrio muito grande, porque é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa. Uma frase que resume muito bem, né, o que a geografia bate na questão do egoísmo, do egocentrismo, né, da nossa classe média alta, como diz, classe média não é que ganha 2, 3 mil reais, né, é que se acha rica. Classe média no Brasil são né, uma elite que ganha acima de 20 mil reais. A classe média ela não quer direitos, ela quer privilégios. Custe os direitos de quem custar. Então, explore quem explorar, morra, doa quem doer, né? Eles não têm compaixão realmente. E aí vão à luta, influenciam, porque geralmente o rádio, a televisão, as fake news, né? O poder de compra, o poder de convencimento, aí vai entrando na nossa sociedade, a injustiça, né? Realmente, ela acontece, ela paira ainda na nossa sociedade.